Olá, eu sou a enfermeira Lídia Manuela, da área técnica de zoonoses e animais peçonhentos, da Secretaria de Saúde Estadual, e vamos falar hoje sobre acidente por animais peçonhentos, sua notificação e investigação. Bem, o que são os animais peçonhentos? Em primeiro lugar, né? Os animais peçonhentos são aqueles que possuem glândulas especializadas que produzem e secretam veneno por meio de um mecanismo instintivo de defesa ou caça. Bem, são aqueles que produzem a peçonha, né, o veneno, e têm condições naturais de injetá-la em suas presas e predadores. Quais são os animais peçonhentos que nós temos no Tocantins? Bem, temos as serpentes peçonhentas. Elas têm as presas na sua boca, né, que eu falei para vocês, que inoculam o veneno, tem como inocular o veneno. Nós temos os escorpiões, as formigas, aranhas, vespas e abelhas, arraias e bagres, lacraias e lagartas. Bem, as serpentes peçonhentas que nós temos de interesse médico no Tocantins são a do gênero Botrops, que são as jararacas, né, que causam acidente botrópico. São do gênero Crotalus, as cascavéis, que causam acidente crotálico. Gênero Laques, surucucu pico de jaca, que causam acidente laquético. E do gênero Micrurus, que são as corais verdadeiras, que causam acidente elapídico. Esses são os quatro gêneros que nós temos aqui no Tocantins. Bom, eu expliquei para vocês ali quais os tipos que a gente tem, por quê? Nós temos esse cartaz de mesa para classificação quanto à gravidade, manifestações clínicas e recomendações de soroterapia. Bem, lá tem 4 tipos de serpentes, certo? Então, o ofidismo. Então, a gente vai entrar aqui. Qual acidente foi? Foi um acidente botrópico? Então, vai passar o soro botrópico para o paciente, certo? E vai analisar as manifestações clínicas desse paciente para verificar se o caso desse paciente é um caso leve, é um caso moderado ou é um caso grave. E conforme a classificação desse paciente, vai passar o tipo e a quantidade de ampolas que vão ser passados para esse paciente. Por exemplo, um paciente botrópico. Paciente botrópico com dor, edema em 2 segmentos, hemorragia discreta, né? Ele tá ali com coagulogama presente, a TC ali tá alterada, então esse paciente ele tá o quê? Ele tá moderado. Quantas ampolas que a gente vai passar do soro botrópico para ele? 6. Então, se for um paciente crotálico e ele tiver moderado, vai passar quanto? 10 soro anticrotálicos, né? 10 ampolinhas. Então, tem que ter uma análise para descobrir qual foi o tipo, se esse paciente, por acaso, não levar, né, a espécie lá, se ele não levar a serpente, porque às vezes acontece de ser levado. Se ele acontecer, tem que analisar todo o quadro clínico do paciente, as manifestações que ele está mostrando ali e verificar qual tipo conforme as manifestações clínicas do paciente e qual o estado que ele está, para passar determinado a quantidade de ampolas. Daí, como eu especifiquei para vocês lá atrás, tem um soro, né, conforme as espécies, o gênero, quero dizer, botrópico, crotálico, laquético e elapídico. Aqui são os demais tipos, né? Então, foi um acidente com escorpião, então vai verificar qual o tipo, na verdade, a classificação desse paciente e se ele necessita ou não de soroterapia. Se foi por aranha ou se foi ali por alguma lagarta, então tem que analisar todo o contexto, verificar o quadro clínico do paciente e passar a quantidade específica de soro, se necessário.
Lembrando que aquele quadro lá atrás, ele auxilia, né? Mas a gente tem que dar uma estudada e focar um pouquinho mais para conseguir ter uma análise clínica mais certeira com relação a esses pacientes. Bom, notificação. No Brasil, os acidentes por animais peçonhentos são de notificação obrigatória no sistema de notificação de agravos SINAM, através do uso do CID-10, do X20 ao X29, porque como eu falei para vocês, são vários, né? Dentro dos animais peçonhentos são vários, então tem o CID para cada, tem o X20 até o X29, tem as especificações lá de cada caso. Bom, não vou me ater muito a essa parte inicial, porque essa parte inicial ela é muito completa em todas as notificações. Então, o que eu vou focar aqui? A notificação de animais peçonhentos, a gente tem que colocar ali a data da notificação, né, e prestar atenção no endereço do paciente. Às vezes esse paciente vem de um município para o outro, o município dele não é um ponto de atendimento, então ele vai ser encaminhado para outro município. Então, descrever o município certo do paciente, porque às vezes o paciente sofre uma picada por serpente em um município, vou dar um exemplo, Pium, e ele vai ser atendido onde? Em Paraíso, né? Que é o ponto de atendimento. Então, esse paciente às vezes coloca como endereço o município de Paraíso. Então, tem que observar, perguntar para o paciente e verificar se ele realmente é daquele município. Lembrando que os acidentes por escorpião e lonômia, que são as lagartas, eles têm busca ativa. Então, esse endereço de residência do paciente aqui, ou do acidente, de onde ocorreu o acidente, é de extrema importância para a busca ativa. Porque se ele sofreu o acidente lá por um escorpião em Pium, mas ele foi atendido em Paraíso e ele colocou um endereço de Paraíso, como que essa busca ativa vai acontecer? Então, verificar se realmente é o endereço, explicar para o paciente qual a importância, né, de preencher esse endereço corretamente e o porquê de preencher esse endereço, mesmo que ele queira colocar ali o endereço, vamos supor, de sua irmã no município de Paraíso, não, descrever para ele por que ele tem que colocar o do seu município corretamente e o local certinho, tá, gente? Descrever ali um ponto de referência e tudo mais, para que seja mais fácil para o pessoal da endemias fazer essa busca ativa. Dados complementares do caso. Vamos entrar nos antecedentes epidemiológicos. A data da investigação também é de extrema importância. Essa parte aqui eu vou comentar um pouquinho sobre ela toda quase. A data de investigação é muito importante também. O paciente chegou ali e fez a investigação com ele, investigou o caso dele assim que ele chegou, porque ele estava um paciente leve, né? Mas se o paciente chegar em um estado grave, essa investigação vai ser feita só quando estabilizar esse paciente, se possível. Então, colocar correto quando que foi a data dessa investigação. Ocupação do paciente. É muito importante também preencher corretamente a ocupação desse paciente para a gente conseguir analisar se esse paciente estava, por exemplo, trabalhando. Esse paciente estava trabalhando e foi picado por abelhas. Ele estava ali trabalhando, roçando um pasto para alguém e ele foi picado por abelhas nessa localidade e vamos supor que nosso paciente foi a óbito. Então, para a investigação é importante isso aqui, até porque nós temos colegas, né, de outra área que nos auxiliam e também verificam essas partes da notificação para conseguirem ter os seus dados complementares. A data do acidente, quando esse acidente ocorreu, qual foi o município de ocorrência desse acidente. Lembra que eu falei lá atrás para vocês, essa parte aqui, 34, o 36, 37 e 38 são de extrema importância e o 30 para aqui no 37, na verdade, eles são de extrema importância e eles, principalmente para a busca ativa relacionada lá aos escorpiões e as lagartas, né, lonômias. Então,
descrever qual foi o município correto, né, da ocorrência desse acidente, qual foi a localidade, por exemplo, ocorreu em uma fazenda, ocorreu em Rio, e descrever o nome dessa fazenda, não só colocar lá fazenda, porque qual fazenda foi? Então, fazenda, vamos supor, Beira Rio, o nome da fazenda, ou fazenda, ou sítio Felicidade, um exemplo, né? Então, assim, descrever corretamente qual foi a localidade, né, desse acidente, colocar a zona de ocorrência, se foi zona urbana, rural, periurbana, e aí nós vamos para o campo 38, tempo decorrido entre a picada e o atendimento. Levando nosso paciente de novo aqui à questão do óbito. Se por acaso esse paciente foi atendido 24 horas depois desse acidente, e aí foi administrado o soro, só que a gente sabe que quanto antes for administrado o soro, melhor esse paciente vai evoluir. Então, assim, quanto mais tarde for administrado o soro, mais possibilidade de óbito desse paciente ou alguma sequela relacionada a esse acidente. Então, o paciente foi ali atendido dentro da primeira hora após uma picada por serpente e foi administrado o soro correto. Então, esse paciente vai ter uma boa evolução, provavelmente, a não ser que ele tenha uma alergia ao soro, né, que é provável também, mas pouco. Então, no nosso relatório que a gente faz, caso um paciente vá a óbito, a gente verifica isso aqui também. Tempo oportuno da administração do antiveneno. Então, o paciente foi atendido na unidade e foi administrado o soro ali dentro das 3 primeiras horas. Então, por que esse paciente continua evoluindo? A gente consegue analisar aqui se houve uma administração incorreta, por exemplo, o paciente era um acidente crotálico e foi administrado um soro botrópico. Então, a análise de qual acidente ocorreu foi incorreta e a gente consegue fazer debater todo esse processo e analisar e descrever no relatório corretamente. O campo 39, local da picada. Bom, qual foi o local da picada que esse paciente teve? Foi no braço, foi na mão, foi no dedo? Qual foi? Então, assim, foi em mais de um local, mas primeiro vamos focar aqui. Foi no braço, então você vai colocar campo 2. Só que teve outras picadas, vamos supor, por abelha. Então, você vai colocar aqui o campo, né, que teve a picada, mas você vai lá embaixo descrever mais de uma picada. Uma serpente, por exemplo, vamos supor que ela picou 2, 3 vezes. Então, você vai descrever só um aqui, porque só tem essa opção, né, de descrever só um. Foi um na perna e outro no braço, suponhamos. Então, você vai colocar aqui na perna e vai lá embaixo na observação e colocar campo 39, local da picada. Aí você vai colocar braço e pode colocar que você já colocou aqui na opção também para a gente saber que foi um a mais. Vamos para o campo 40 dos dados clínicos. A gente já vai entrar aqui nos dados clínicos. Manifestações locais. Teve manifestações locais nesse paciente? Se sim, colocar a opção 1. E aí a gente vai lá para o campo 41 de manifestações locais. Vocês vão colocar a opção 1, se houve dor, 1, se houve edema, 2, houve equimose? Não, então colocar aqui 2 na opção de equimose. Houve necrose? Não, então colocar 2 na opção de necrose. Houve alguma outra manifestação local? Se sim, colocar aqui a opção 1 de sim e especificar qual foi essa outra manifestação local. Teve outras, não coube aqui, então colocar campo 41 lá na observação e descrever quais foram essas outras, se não coube tudo aqui nessa parte. Manifestações sistêmicas. Houve manifestação sistêmica? Se sim, descrever. Se não, colocar a opçãozinha 2. Mas se sim, nós vamos lá para a parte 43. Houve manifestações? Então, vamos descrever quais foram as manifestações. Houve, vamos supor, hemorragia. Então, colocar aqui 1 na hemorragia. Houve problemas, manifestações sistêmicas renais? Não, então colocar 2. Houve piptose palpebral, geralmente isso aqui acontece na crotálica. Então, o paciente recebeu soro
antibotrópico, mas ele estava com peptose palpebral. Então, a gente consegue analisar aqui que esse acidente provavelmente era um acidente o quê? Crotálico, né? Então, a gente já consegue verificar que houve uma administração do antiveneno errônea. Tudo isso que vocês preenchem na notificação servem para uma análise melhor do caso do paciente, principalmente se esse paciente for a óbito, tá? Lembrando que a opção outras aqui, se houver, você vai especificar e colocar qual foram essas outras. Não coube aqui, completar lá na observação, descrevendo o campo, tá? Campo 43 e descrever quais foram as outras. Tempo de coagulação. Fez o exame para o tempo de coagulação? Ele tá normal? Sim? Ok, colocar. Não? Ok, colocar. Se não foi realizado, descrever que não foi realizado. Porque muitas das vezes a gente vê que esse exame ele foi sim realizado, só que esse campo não é preenchido. Então, preencher para a gente ter uma análise melhor relacionada a esse paciente. Agora, dados do acidente. Bem, o campo 45 fala qual tipo de acidente foi. Temos aqui a opção serpente, 2 aranha, 3 escorpião, 4 lagarta, 5 abelhas, 6 outros. Lembrando que dentro desse outros aqui entra o quê? Uma arraia, vespa, né? Então, vocês vão descrever quais foram esses outros que ocorreu. Então, colocar o campo 6 e descrever qual o outro, que na hora que a gente está analisando o caso e a gente vai pesquisar, tabular alguns dados, a gente recebe lá a notificação 6 outros, mas em aberto. Ou então com algum errôneo, né? Vamos supor, piranha. Às vezes acontece. Piranha é um animal peçonhento, gente? Não. Então, por que está aqui dentro do outros? Ela entra, então essa notificação tem que ser, na verdade, apagada. Se foi um acidente por piranha, ele não entra dentro de um acidente para animais peçonhentos. A gente tem que analisar quais são os animais peçonhentos que eu descrevi lá na frente para vocês e aí sim preencher aqui tipo de acidente e descrever quais foram esses, qual foi esse acidente no caso. E se entra dentro de outros, qual foi esse outro? Qual foi esse outro tipo de acidente? Campo ignorado, a gente vai deixar ele aqui em aberto, né? Não vai colocar ele nessa opção, que a gente tem que saber qual tipo de animal foi, então vamos deixar ele sendo ignorado. 46. Se foi uma serpente, então você vai descrever, foi hipotrópico, foi crotálico, foi elapídico, foi laquético, foi uma serpente não peçonhenta, então dependendo do tipo de acidente, se for um tipo de serpente, então você vai preencher o campo 46 com o tipo. Se for um acidente crotálico, colocar ali na opção 2. Aranha, campo 47. Se foi uma aranha, você vai descrever qual tipo de aranha foi. Se foi a aranha marrom, né, loptocelismo, se foi a armadeira, se foi o determinado tipo de acidente, vocês vão preencher aqui. E se foi alguma outra aranha, vamos supor que foi uma aranha, uma viúva marrom, né? Que às vezes as pessoas confundem muito a aranha marrom com a viúva marrom. Qual é a diferença entre uma e outra? A diferença entre uma e outra é que a aranha marrom, o veneno dela é de importância médica, né? Então, a outra, vocês vão preencher ali 4 e vão colocar lá na observação qual tipo de outra aranha foi, se souberem, tá bom? Campo 48, lagarta. Qual foi o tipo de lagarta? Foi uma lanômia ou foi outra lagarta? Porque a gente sabe que as lagartas, elas causam, né, uma dermatite ali local e tudo mais. Então, dependendo do tipo, se foi lanômia, vai usar o antiveneno, né? Agora, se não foi uma lanômia, se foi outra lagarta, então a gente vai saber que não foi utilizado. E é muito importante descrever aqui qual foi. Vamos passar para o tratamento. Vamos descrever qual foi, né, a classificação de caso. Lembra que eu falei para vocês lá atrás no cartaz de mesa que tem o leve, moderado e grave? Então, aqui vocês vão descrever. Se tiverem na dúvida, pode dar uma olhadinha lá ou no guia e descrever. O paciente está com determinados sintomas e esses determinados sintomas se encaixam em um caso grave ou em um caso moderado. Então, vai descrever aqui qual foi a classificação desse caso.
Soroterapia, se for utilizada a soroterapia, preencher aqui com 1 e já vim aqui embaixo no campo 51 para, se soroterapia, especificar o número de ampolas. Lembrando que é muito importante preencher essa parte, porque o Ministério da Saúde libera para a gente uma determinada quantidade de soros e quantidade. Então, como que ele sabe se a gente está usando ou não? Por essa parte aqui. A gente vê quanto de soro está sendo utilizado, se vocês preencherem corretamente, e eles vão verificar se precisa encaminhar mais ou menos para a gente. Se vocês não descrevem a quantidade de soro que utilizaram nas notificações, então a quantidade vai começar a vir menor. Lembrando que por isso que a gente não tem, antiveneno em todos os municípios. Além da questão hospital, que tem que ter um hospital, nós não temos antiveneno, nós temos até um consolidado. Nós temos até na verdade, um papel que descreve sobre isso, falando do porquê, um consenso. Um consenso que especifica o porquê que não tem em todos os municípios. Não vem soro suficiente para a gente distribuir para todos os municípios, Então, nós temos pontos de atendimento no Tocantins que conseguem abranger os municípios que estão ao redor. E se esses municípios não descrevem a quantidade de soro que estão utilizando, o Ministério entende que nós não estamos necessitando daquela quantidade, então eles vão encaminhar menos. Já não são muitos, então eles vão encaminhar menos. Voltando ao foco aqui. Qual a quantidade que foi utilizada, por exemplo, de soro antibotrópico? Vai descrever. Foram 12? Ok. Mas houve uma dúvida se esse paciente era crotálico ou botrópico, Se foi um acidente crotálico ou botrópico. Então, utilizou 6 ampolas de soro antibotrópico e 20 ampolas de soro anticrotálico, porque esse paciente evoluiu ali e na clínica dele deu para perceber, ele estava com um acidente crotálico e não botrópico. Então, foi administrada 6 ampolas de soro antibotrópico e 20 ampolas de soro anticrotálico. E é necessário que seja colocada aqui a quantidade específica e não somente a do acidente que ocorreu. Por quê? Como eu falei para vocês lá atrás, é analisada a quantidade de soro que é utilizada e se não for descrita, vai diminuir a quantidade que vem para nós do estado, tá bem? Vamos para o campo 52, complicações locais. Houve complicações locais? Se sim, descrever, com a opção 1 e ir ali para o campo 53. Quais as complicações locais que ocorreram nesse caso? Teve alguma necrose externa? Sim, então colocar. Infecção secundária? Não, então colocar a opção 2. Teve alguma síndrome compartimental? Não, então colocar a opção 2. Teve a amputação desse membro? Sim, então colocar a opção sim. A gente consegue analisar, houve uma necrose ali, então a partir dessa necrose teve que amputar o membro. A gente consegue analisar a evolução do caso conforme o que vocês colocam na notificação também, tá? Complicações sistêmicas no campo 54. Ocorreram complicações sistêmicas? Sim, não? Descrever com opção 1 ou 2. E vamos aqui para as complicações. Quais os tipos que tiveram? Houve insuficiência renal, então vocês colocam aqui. Geralmente, alguns acidentes ocorrem, então a gente consegue até analisar se realmente foi ou não um acidente determinado ali pela insuficiência renal que esse paciente teve. A gente olha pelos exames e consegue confirmar ou descartar. Às vezes não tem insuficiência renal e falam que foi um determinado tipo de acidente que sempre ocorre. Então, descrever corretamente. Houve? Opção 1. Houve insuficiência respiratória? Descrever também. Não houve? Colocar a opção 2. E assim por diante.
Conclusão. Vamos para a parte da conclusão da notificação. No campo 53, fala sobre acidente relacionado ao trabalho. Lembra que eu falei lá atrás para vocês colocarem se esse paciente estava em uma fazenda ou qual a ocupação desse paciente. Lá falava sobre a ocupação desse paciente. Aí ele era operador de máquina e estava numa fazenda. Então, foi um acidente de trabalho? Sim. Uma parte complementa a outra na notificação. Ok? Campo 57, evolução do caso. Esse paciente evoluiu com cura? Esse paciente foi a óbito por animais peçonhentos? Ou ele foi a óbito por outras causas? Tudo isso tem que ser analisado. Ele administrou o soro e melhorou e teve alta. Então, já preenchi aqui que foi cura com a opção 1. Esse paciente foi a óbito para animal peçonhento. Ele sofreu uma picada por abelha e lá mesmo ele já faleceu. Geralmente quem tem alergia, né, já vai a óbito bem rápido. Então, foi por animais peçonhentos, descrever aqui. Foi por alguma outra causa, esse paciente por acaso tomou o antiveneno e ele voltou 3 meses depois com alguma outra complicação. E aí já aconteceu de chegar pra gente, na verdade foi 40 dias depois. 40 dias depois, e o paciente colocaram lá como que a evolução do caso teria sido óbito para animais peçonhentos, que na verdade ele estava com uma outra doença e ele foi a óbito por causa dessa outra doença. Só que os animais peçonhentos entraram lá porque ele teria sido picado por uma serpente. Só que ele não teve nenhuma complicação dentro do prazo, né? Dentro do prazo da administração, ele não teve nenhuma intercorrência com o antiveneno e depois voltou, passou o prazo correto e ele voltou 40 dias depois. Foi animal peçonhento? Não, ele teve alguma outra coisa, né? E aí já entra na análise que vai ser a investigação do caso, para descarte ou não. Data do óbito. Esse paciente foi a óbito? Se sim, né? Descrever aqui qual foi a data e já fazer o encerramento no campo 59. Gente, não deixar a notificação em aberto. Temos aí 60 dias para fazer o encerramento dessa notificação. Ok que as notificações de animais peçonhentos geralmente são encerradas dentro do prazo oportuno, porém algumas ficam em aberto. Então, tem que descrever a evolução, porque se você não preencher a evolução do caso, ela vai ficar em aberto ainda no sistema. E a data de encerramento. São esses 2 pontos. Se você não preencher esses 2 pontos, qual foi a evolução desse caso e qual a data de encerramento, essa notificação ainda vai ficar em aberto no sistema. E aí a gente vai entrar em contato e vocês ainda ficam com essa notificação em aberto, tá? Entra aí como baixa para vocês no sistema. Bom, óbito por animal peçonhento, zoonose e animais peçonhentos. Qualquer óbito que tiver relacionado a isso, vocês têm que avisar imediatamente a área técnica de zoonose e animais peçonhentos. Para quê? Para investigação oportuna, gente. Os óbitos para animais peçonhentos, a gente tem até um ofício, um memorando que fala sobre que a gente encaminha junto com o roteiro de investigação para ser preenchido ali com o máximo de informações e detalhes, dia e hora, a evolução, né, que esse paciente teve. Então, um paciente que foi a óbito por suspeita de acidente botrópico. Então, a gente recebe ali toda aquela investigação com o máximo de informações e aí a gente vai confirmar ou descartar se realmente foi por isso. Ou, às vezes, o paciente foi a óbito por um outro tipo de acidente. Ele teve um acidente botrópico, mas, na verdade, ou uma suspeita de acidente botrópico, né? Mas, na verdade, essa paciente teve um acidente crotálico. Então, nessa investigação que a gente vai fazer para montar o relatório, a gente consegue analisar se realmente está correta ou não aquele óbito daquele paciente, aquela suspeita de óbito daquele paciente. A gente recebe essa investigação ou encaminha para vocês já o roteiro e o pedido da investigação pelo e-mail apconhendes@gmail.com. E sempre quando ocorrer um óbito, que esse ano mesmo já ocorreram 2 e a gente não recebeu informação. Ano passado também ocorreu isso. A gente não recebeu nada, a gente verificou lá no SIM depois,
que é um sistema, né, que a gente consegue acompanhar os óbitos que ocorrem, a gente verificou que tinha alguns óbitos lá e a gente foi atrás desses óbitos para verificar se realmente foi óbito do animal peçonhento, e foi. Só que não foi avisada a área técnica, então a gente nem tinha feito um relatório ainda. A gente tem que fazer um relatório para todo óbito que ocorre, tá? Bom, lá na ETSUS, a gente tem disponível alguns materiais, tá, de divulgação para vocês, algumas aulas, algumas especificações sobre escorpiões, aulas, webinários sobre escorpiões, sobre abelhas, sobre serpentes. Então, assim, ajuda muito a vocês conseguirem analisar qual foi o caso, qual tipo de acidente foi, vocês aprenderem um pouco mais sobre a administração dos antivenenos e os tipos de soro. E lá na ETSUS a gente tem disponível esses materiais para vocês por vídeo, então vocês conseguem estudar, aprender, e lembrem de ser multiplicadores, tá, gente? Multipliquem, repassem para os outros essas informações. As videoaulas que a gente tem lá, vocês vão entrar lá no campinho dos animais peçonhentos e acidentes por animais peçonhentos e vão verificar todo o material disponível e podem assistir, tá? Bom, obrigada pela atenção de vocês. Nossa área agradece pela atenção até o momento, por vocês terem assistido. Pede para vocês novamente para preencher a notificação de forma correta. Lembrando que nós temos também o informe mensal de animais peçonhentos que é encaminhado para a área técnica. Não esquecer de encaminhar esse informe. Lá a gente consegue analisar as notificações, verificar se as notificações estão em aberto ou não. É de suma importância, né? A gente consegue, até vocês conseguem analisar essa notificação de vocês. Vocês vão preencher lá qual o acidente que teve e vocês abrem a notificação para preencher o informe e verificam que essa notificação ainda está em aberto. Então, vocês já conseguem finalizar ela ali, encerrar ela ali, verificar essa notificação na hora de preencher o informe. E nossa área técnica tem esses dois contatos aqui, o final 1735 4884 e o e-mail apconhentos@gmail.com, tá? Agradecemos muito pela atenção de vocês até aqui e até a próxima.